Boa noite, meus queridos irmãos. Tá bom. Boa noite, meus queridos. Aê, que legal, né? A gente está na casa do Senhor, adorando ao Senhor com músicas tão maravilhosas e com irmãos tão preciosos que facilitam o louvor. E eu tenho o privilégio de sentar aqui mais na frente, mas outros também podem ter. Eu ouço as vozes que vêm lá de trás e é tão gostoso ouvir a igreja louvando a Deus, glorificando ao Senhor através dos cânticos. Isso é maravilhoso. Uma hora você experimenta sentar aqui na frente para você ver como que é bom. Meus irmãos, nós estamos, aliás, você que nos visita nessa noite é muito bem-vindo. Os que já vieram outras vezes, bem-vindo de volta. Que aqui seja um lugar realmente onde você encontre amigos, irmãos, um local onde você adore ao Senhor de maneira pública, coletiva, um local onde você ouça a palavra de Deus e seja transformado por ela. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, eu estou fazendo algumas reflexões em Romanos. Não é um estudo sobre Romanos. Obviamente que se nós fôssemos fazer um estudo sobre Romanos, muita coisa que eu não hei de dizer, nós deveríamos dizer, né? Mas eu estou fazendo algumas reflexões a partir de Romanos capítulo 3, versículo 9. E nós falamos na semana passada do 9 ao 26. E hoje nós queremos dar um pouco mais, avançar um pouco mais nestas reflexões. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre a coisa mais importante na vida para qualquer ser humano, é a justificação diante de Deus. Uma das coisas mais importantes. O tema justificação é muito importante. Por quê? Porque nenhum de nós somos justos por nada nessa vida. Nós somos pessoas injustas, é ou não é? Nós nascemos injustos porque nascemos pecadores. A Bíblia diz que depois do pecado passar a fazer parte da nossa vida, e isso acontece desde quando nós nascemos, todos nós necessitamos da justificação. Todos quantos estão aqui são pessoas justificadas, justos. Baseado em que você é justificado? O que você fez, o que você faz, ou o que alguém fez por você, para que lhe fosse creditado como justiça diante de Deus. Nós vamos ler Romanos 3, 27 até o 4, 25. Romanos 3, 27, porque nós paramos no 26 a semana passada, e vamos ler até o 4, versículo 25. Aliás, o 4 todo, né? Do versículo 27 do 3 até o 4 todo. Nós vamos ver um pouco sobre o que fazer para ser creditado como justiça diante de Deus. Semana passada nós falamos sobre quem somos nós diante de Deus, né? Bom, o texto diz assim: onde está então o motivo de vanglória? Quem estava aqui semana passada sabe por que Paulo está fazendo essa pergunta. É excluído. Baseado em que princípio? No princípio da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei.
Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. E diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes da circuncisão. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também anda nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência.
sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Senhor, obrigado por sua palavra. Eu peço que o Senhor continue falando conosco, apesar do mensageiro e a mensagem do Senhor. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém não pode ser, aliás, o que fazer para ser creditado como justiça diante de Deus? Alguém que simplesmente obedece às leis e às leis religiosas, isso não necessariamente é o que alguém deve fazer para ser creditado como justiça diante de Deus. Os versículos 27 ao 31, se você prestou bem atenção, está falando sobre isso. E o versículo 27 começa com um questionamento. Qual é o motivo da vanglória? Nós refletimos na semana passada aqui. Há pessoas que acham que elas são justificadas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas são, pela capacidade delas de realizar alguma boa obra, alguma coisa. Nós vimos, por exemplo, irmãos, que diante de Deus, na semana passada, por nós mesmos, ninguém está em posição de vantagem. Diante de Deus, por nós mesmos, ninguém é justo e bom. Quando não coloca água aqui, eu preciso de água. É impressionante. E às vezes coloca e o copo fica cheio aqui, eu não tomo. Mas hoje eu estou precisando. Se alguém pegar lá, por favor. Meus irmãos, diante de Deus, por nós mesmos, ninguém é justo e bom. Diante de Deus, por nós mesmos, ninguém é temente a Ele. Diante de Deus, por nós mesmos, ninguém é declarado justo no seu juízo. Foi o que nós vimos na semana passada. Nós vimos que Deus manifestou a sua justiça e a nossa justificação é mediante a fé em Jesus. E é mérito de Deus que pela sua graça Ele faz isso. Deus é o único justo e justificador mediante a obra de Cristo na cruz. Obrigado, Cristo. Por isso, depois de fazer toda essa exposição dos versículos 9 ao 27, que por nós mesmos nós estaríamos completamente perdidos, ele chega e diz: eu continuo perguntando, se ninguém está em posição de vantagem, onde é que está o motivo da vanglória de alguns? Eu sou da igreja, eu sou obediente à palavra, eu conheço a palavra, eu isso, eu aquilo, eu sou dizimista, eu nunca faltei uma santa ceia. Eu falei isso aqui na semana passada. E as pessoas acham
que é pelo eu posso fazer ou eu faço é que dão garantias a elas. E a Bíblia vai dizer: ninguém por si mesma está garantido por aquilo que vocês podem fazer. Mas é pela graça, é manifestação da graça de Deus, é um presente de Deus para vocês. Aí ele faz a pergunta: onde é que está o motivo da vanglória? De achar que o simples fato de fazer parte de uma igreja está tudo certo, está tudo resolvido, e quem não está na igreja está perdido. Eu já vi gente evangelizando falando isso. Você tem que ir para a igreja. Será, meus irmãos? É só ir para a igreja? Meus irmãos, no versículo 13, você pode ser um exímio cumpridor das leis civis, morais, inclusive de leis criadas pelo próprio Deus, e ainda assim você não terá crédito com ele por causa disso, crédito para justificação. Porque a lei é criada por Deus, ela não é Deus. A lei é a criação de Deus para nos levar, mas nós não podemos colocar a lei acima de Deus, e tem gente que coloca. Eu sou um cumpridor de leis, então eu estou garantido. Balela, não é nada. Meus irmãos, no versículo 13, a parte A, ele diz: não foi pela lei. Abraão cumpriu a lei, diz o texto que nós lemos. E você e eu conhecemos pessoas extremamente legalistas, dizem que cumprem todas as leis e com isso acham que tem crédito com Deus. Meus irmãos, a pessoa pode conhecer todas as leis e no dia do tribunal, no dia do juízo final, mesmo conhecendo todas as leis, o Senhor vai olhar e falar assim: eu não te conheço. Mas Deus, passei a minha vida inteira na IBD conhecendo as suas leis e cumpri todas elas. E Deus vai olhar e falar assim, Mateus capítulo 7, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, eu não te conheço. Mateus capítulo 7. O perigo de ser um mero legalista. O legalista é um problema sério, irmãos. Seríssimo. Mas legalismo deixa para uma outra mensagem. Agora não é o momento. Meus irmãos, mas sinto informar que simplesmente pela obediência às leis, por ser um legalista, você e eu não temos crédito. A lei é a criação de Deus e Ele está acima de qualquer da sua criação. Muitas leis, por exemplo, tinham a ver com questões sanitárias na época. Não tinha vigilância sanitária, não tinha os produtos, não vou fazer propaganda aqui das marcas, né? Não tinha as mulheres que cuidavam, mulheres e homens, né? Que cuidavam tão bem para que as pessoas não tivessem doenças de pele e outras coisas mais. E muitas leis tinham a ver com isso. E as pessoas achavam que vivendo, praticando as leis, estava tudo certo. Sinto informar, não está. Não está. Outra coisa, não simplesmente pela quantidade de boas obras que realiza. Há pessoas que gostam de fazer coisas boas. Aliás, meus irmãos, há uma constatação, há muitos incrédulos que são especialistas em boas obras que muitos cristãos. Isso é um fato. É constatado isso. Tem pessoas incrédulas que são melhores nas boas obras do que nós que conhecemos as leis, a palavra de Deus.
Você conhece alguém? Quem aqui conhece? Aí, ó, tem um monte de gente que conhece. Pessoas incrédulas, especialistas em boas obras. Meus irmãos, o versículo 1 é muito comum encontrar pessoas, o versículo 1 fala assim, do 4:1, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que gloriar, mas não diante de Deus. Meus irmãos, é muito comum encontrar pessoas que pensam que suas obras o selam para o dia da redenção. É por isso que a pessoa incrédula, quando ela está contemplando o caixão, ela fala assim, nossa, ele foi tão bom, ajudou tantas pessoas, que Deus o receba. Por causa do que você falou, Deus não vai receber. Por quê? Porque as nossas boas obras não acreditam justiça. Meus irmãos, se fosse pelas obras, muitos crentes estariam perdidos. Porque se tem... Deixa eu mudar a frase. Meus irmãos, muitos crentes estariam perdidos, porque muitos crentes são ruins em boas obras. Você conhece alguém? Crente ruim? Crente ruim. Tem alguns aí meio timidamente balançando a cabeça. Gente, eu conheço. Crente, gente ruim. Vizinho não gosta dele. O companheiro de trabalho não gosta dele. A pessoa ruim. As obras dele são ruins. Por mais que a gente tente ajudar ele, meu filho, você tem que ajudar. Ele não ajuda. Ruim. Não se compadece. Então, meus irmãos, esquece. Pode continuar com suas obras, mas não lhe acreditam como justiça. Amém, irmãos? Obrigado por vocês que concordam comigo. Meus irmãos, porque muitos incrédulos realizam muitas boas coisas, mais do que os cristãos. Alguém pode até se gloriar por isso, mas diz o verso 1, não diante de Deus. Não vale. Não vale. Outra coisa, não por simplesmente ser circuncidado / batismo. Batizado. Meus irmãos, a doutrina batista e de algumas outras denominações diz que uma das formas de inclusão ou de aceitação de alguém como membro das suas denominações ou igrejas é pelo batismo. Existem 4 formas, mas pelo batismo. É ou não é? Quem conhece a doutrina aí sabe. E para ser batizado, a pessoa precisa de alguns pré-requisitos. É ou não é? Os que estão se preparando aí sabem, eles vão passar por uma prova, alguns já estão ansiosos pela prova. Estou brincando, não vai ter prova não. Meus irmãos, para ser batizado tem alguns pré-requisitos que não vêm ao caso aqui também. Depois a gente fala sobre os pré-requisitos para ser batizado. Mas, meus irmãos, na comunidade judaica, a forma de inclusão era a circuncisão. Era feito aos 8 dias de idade. Abraão, por exemplo, não foi, porque foi bem depois. Bem depois. Mas, segundo a lei judaica, criança nasce, aos 8 dias é feito, então, a circuncisão. Depois disso, então, é um ritual de aceitação como membro na comunidade judaica. Aliás, esse é um dos argumentos que algumas denominações utilizam para argumentar sobre o batismo de criança, porque a circuncisão era feita aos 8 dias de idade, ou seja, uma criança. Só que a circuncisão era para ser aceito na comunidade judaica. E tem gente aí olhando para o batismo só para ser aceito na igreja
e está tudo bem. O que eu mais quero é estar na igreja. Já viu o testemunho de algumas pessoas? Olha, por que você vai para o céu? Ah, eu vou na igreja desde criança. Meu pai me levava. Meu pai me levava na EBD e aprendi tantos versículos, decorei vários versículos. E aí, olha, minha vida é maravilhosa, porque eu nunca saí da igreja. E outra, você não sabe, não perdi uma santa ceia. Eu me batizei aos 12 anos de idade. Com quantos anos você batizou? Ai, com 30. Com 30 eu me batizei com 12. 12 anos. Hoje eu tenho 50. Olha quantos anos eu sou batizado. Então, isso é acreditado como justiça diante de Deus. Eu estou, está tudo certo comigo. E aí você fica ouvindo e aí a igreja é tão boa comigo, a igreja, quando eu estou passando por dificuldades, ela me ajuda, o pastor me visita de vez em quando. De vez em quando, meu pastor é ruim de visita. De vez em quando ele me visita. Principalmente quando eu estou mal, aí ele me visita. Mas eu estou lá na igreja. Gente boa demais, os irmãos lá, um carinho comigo. Então, está tudo certo. Sou batizado, estou na igreja, sou gente boa, e aí está tudo bem. E terminou o testemunho. Faltou muita coisa no testemunho. Falou tudo, e não falou nada. Faltou o essencial, que acredita como justiça. Meus irmãos, que bom que eu fui batizado aos 16 anos, se serve de curiosidade. Meus irmãos, muitas pessoas estão na igreja simplesmente porque foram batizadas. Um dia, pasmem, o irmão tinha 3, não sei nem se eu posso chamar de irmão, mas enfim, 3 anos que não ia na igreja. Um dia, visitamos ele. Irmão, por que você não está indo na igreja? Eu não sei, cara, mas eu não consigo viver sem igreja. E outra, eu tenho que estar envolvido em alguma coisa na igreja. E aí, ele falou, não, eu não quero ir na igreja. Ficar lá ouvindo blá, blá, blá de pastor. Ele falou exatamente isso, literalmente isso. Aí, um dia, os diáconos se reuniram, a liderança da igreja, e sugeriram desligá-lo, porque ele não estava participando da igreja. Desligá-lo. Aí, ele diz, não vai me desligar. Quem vai fazer meu funeral? Preciso de um pastor. Ô, velho, está de sacanagem comigo, né? Onde é que eu vou ser sepultado? Porque vou entregar, né? Mas a igreja tinha um cemitério. Mas tem várias igrejas aí que tem cemitério, tá? Fica tentando pensar em uma, não. A igreja tinha um cemitério e os membros da igreja não precisavam pagar para ser sepultado lá. Então, imagina o que ele ia economizar. Não precisava de uma capela para ser velado, ia ser velado na igreja. E é caro, né, Mércio? O pastor, eu não cobro para fazer funeral, mas tem gente aí que cobra. Eu faço quantos que precisar, mas tem gente que cobra. E outras coisas mais, meus irmãos. Então, que bobagem. Ficar perdendo tempo sendo membro de uma igreja para ser. Não, que perca de tempo, meu irmão, você é inteligente demais. Para com isso. Meus irmãos, ao começar por um dos... esse negócio de ser circuncidado, batizado, é uma coisa interessante. Tem gente que acha
Tem gente que acha que se ele não for batizado, acabou para ele. Eu visitei uma pessoa no hospital, era cristã, e ela queria ser batizada de qualquer jeito. Daí a gente conversou com o médico que estava acompanhando ela estava na UTI, e o médico falou, olha, não recomendo. Não recomendo. Não, a gente faz. A gente abre mão do batismo por imersão, faz aspersão mesmo. Não recomendo. Não precisa. E agora, gente? Se tem gente achando aí que pelo fato de ser batizado está salvo, e agora? Essa mulher vai fazer o quê? Daí, meus irmãos, nós olhamos para muitos irmãos ao longo da história que foram mortos e não tiveram tempo de serem batizados. Estavam na guerra, estavam no leito de UTI, estavam pregados na cruz, lembra? Lembra que tinha um rapaz, estava pregado na cruz lá com Jesus. Jesus falou para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se tivesse um bando de crente lá embaixo, legalista, falava assim, que heresia, mas ele não foi batizado, o que ele vai fazer? Jesus falou assim, hoje ele estará comigo. Olha, nós estamos aprendendo aí que o batismo é uma ordenança de Jesus. Jesus mesmo se batizou. Isso é uma ordenança para a igreja, é importante e o salvo se batiza. Mas aí ele fala de Abraão, ele fala assim, Abraão foi circuncidado, mas daqui a pouquinho falo mais sobre isso. Meus irmãos, então a circuncisão ou batismo não acredita justiça para ninguém. Para ninguém. Nós temos irmãos que não foram batizados. Aí, mancha, está perdido, hein? Morreu hoje, sem batizar. Morre não, espera o batismo. Meus irmãos, eles estariam perdidos? Com certeza não. Portanto, simplesmente pelo batismo alguém não obtém crédito para a justiça de Deus. Outra coisa interessante é a questão das promessas, né? Desfrutar de bênção de Deus, promessas, né? Uma pessoa pode achar que simplesmente pelo fato de ser muito abençoado, né, por algumas promessas de Deus, e dependendo da sua visão e definição de bênção, a pessoa pode achar uma pessoa muito abençoada, muito querida por Deus, a queridinha de Deus, né? Por exemplo, o salmista, ele tinha dificuldade de entender por que os incrédulos prosperavam e ele não. Por que Deus executava sua promessa para ímpios? Era inadmissível isso, para incrédulos. Meus irmãos, eu conheço, e talvez você também conheça, muitas pessoas que passaram ou que passam por esta vida sem tantos sofrimentos como muitos crentes. Quem aqui conhece? Sim, eu conheço alguns crentes que parece que eles nasceram para sofrer. E conheço pessoas incrédulas que não têm sofrimento. Você conhece, Fran? Conheço. Meus irmãos, nestes 5 anos de capelania hospitalar, acompanhei queridos irmãos que sofreram muito. Irmãos queridos que sofreram muito com uma enfermidade antes de morrer. Eles sofriam tanto, mas tanto. Você chegava lá orando pela cura para que ele voltasse para casa e falou assim, eu quero te pedir para você orar para eu morrer. Eu não aguento mais sofrer. Tá bom, irmão. Eu respeito sua decisão. Vou orar para você morrer. Brincadeira. Eu oro para Deus abreviar o sofrimento. Que a vontade dele seja feita. Amém? Senão ninguém vai me chamar mais para ir no hospital, né? Meus queridos,
Eu conheço, e talvez você conhece, pessoas incrédulas que se gabam, bate no peito e diz: eu nunca fiquei internado. Ou se fiquei, foi uns diazinhos, só de observação. E aí elas morrem, como dizia minha avó, como um passarinho. Morrem como um passarinho, dormindo. Acordei, fui lá no quarto olhar e ela tinha partido. Que morte linda, tranquila. Dá até vontade de morrer. Eu conheço, e você também deve conhecer, muitos incrédulos vivendo em mansões, tendo muito conforto. Eu conheço, e você também conhece, muitos irmãos em Cristo, preciosos, sobrevivendo com menos de um salário mínimo, que mal dá para colocar comida na cabeça. Você conhece? Vocês estão diante de estou brincando, eles me pagam mais do que um salário mínimo. Portanto, meus irmãos, não é simplesmente por crer nas promessas e desfrutar de algumas promessas de Deus. Isso poderia ser creditado como justiça diante de Deus. Eu poderia continuar falando aqui de tantas coisas, tantas bobagens que as pessoas creem. Eu poderia continuar trazendo muitas coisas aqui. Mas eu vou parar por aqui. Mas não é simplesmente pela obediência às leis, pelas boas obras, pelo batismo, nem o fato de ser uma pessoa abençoada. O que seria então? O que seria? O texto que nós lemos deixou bem claro para nós. Pela justificação que vem da fé em Jesus Cristo e sua obra na cruz. Só isso, pastor. Só. Qualquer religião que você for, ele vai te apresentar um monte de coisa para você fazer, para você ser aprovado pelo Deus daquela religião. E se você não acertar, se você não fizer, ele fica irado contigo. Parece que não há amor da parte dele, daquele Deus. Mas o nosso Deus não. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente olhou para nós e falou assim: eu estou desconfiado que vocês não vão dar conta de se salvar sozinhos, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar meu filho, aí ele vai dar a saída, a salvação para vocês. Os versículos 13, aliás, o versículo 3 ao 13 que nós lemos, do capítulo 4, ele vai falar sobre isso, irmãos. Olha isso aí, que coisa maravilhosa. Gente, olha aí, que diz a Escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus e justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. A gente achando aí que pela obra, pelo trabalho de suas mãos, ele é acreditado como justiça. E aí, tem gente que nasce inválido, vive a vida toda inválido e morre inválido. O que vai fazer com essa pessoa? Por isso que Paulo está falando aqui. O que nós acabamos de ler. Meus irmãos, versículo 6, Davi diz a mesma coisa. Quando fala de felicidade do homem a quem Deus acredita, justiça independente de obras. É independente de lei, e agora ele está falando independente de obras.
Como são felizes aqueles que obedecem à lei. Opa, desculpa. Aqueles que suas transgressões são perdoadas. Como é feliz aquele que pratica boas obras. Não, desculpa. A quem o Senhor não atribui culpa. Meus queridos irmãos, Abraão obedeceu às leis de Deus. Abraão foi um dos homens mais prósperos da época. Abraão foi circuncidado não ao 8º dia, mas lá no fim, quase no final da sua vida. E toda a sua descendência foi circuncidada também. Abraão desfrutou de muitas bênçãos do Senhor, provisão de Deus, como diz o texto. Foi pai com 100 anos de idade. Um milagre aconteceu na vida de Abraão, pois sua esposa era estéril, mas nada disso que ele desfrutou com Deus foi creditado como justiça. O que foi creditado? Ele creu. Ele, pela fé, ele creu. A fé lhe foi creditada como justiça, diz os versículos que nós lemos. Primeiro ele creu, depois ele foi circuncidado. A ordem é essa: crer, circuncidar, batizar. O Salmo 32, verso 1 e 2, Paulo está citando esse salmo aqui. Como é feliz! A verdadeira felicidade, meus irmãos, da pessoa a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Os versículos 6 a 8. Mas será que essa justiça ela é destinada do fato de simplesmente alguém ter sido circuncidado ou batizado? Diz não, não. Versículo 16 diz: a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, pai da fé. Incrível, meus irmãos, como isso faz toda a diferença. A pessoa que tem um encontro com Jesus e pela fé ele crê na obra de Cristo para a sua salvação. Ele, diz o texto, não vive sob o sentimento de culpa. Por quê? O versículo 8 diz: como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Por quê? Porque há sempre sangue para justificação. O sangue de Jesus jorra sobre nós. E como é feliz, como é determinado, confiante, esperançoso. Nós cantamos aqui sobre a confiança em Deus, sobre sossegar. Meus irmãos, olha só, na sua vida, quando está bom, não é porque você é bom, não. Quando está bom, é porque Deus quer que esteja bom. Deus é soberano para isso. Baixa a bola. Quando está ruim, nem sempre é porque você é ruim. Muitas vezes Deus permite que passamos por momentos ruins. Então suba a bola. Brincadeira. Mantenha crente na soberania de Deus. No ruim, no bom, Deus é Deus. No pouco, no muito, Deus é Deus. Meus irmãos, a nossa fé não é numa hipótese. A nossa fé é em Jesus. É em Deus, no nosso Deus soberano.
não é uma fé numa hipótese, mas uma fé numa pessoa, a pessoa de Deus. A pessoa de Deus Pai, que enviou a pessoa do Deus Filho para morrer na cruz em meu lugar. E quando sou convencido do pecado, da justiça e do juízo pela pessoa do Espírito Santo, isso faz toda a diferença. A Trindade trabalhando para justificar o homem e tornar ele uma pessoa confiante, determinada cada vez mais. Ah, mas eu estou lutando para ter um filho. Se Deus quiser, com 100 anos você vai ter, se Deus quiser. O que ele fez com Abraão, o que impede dele fazer contigo também? Meus queridos irmãos, a nossa fé não é na igreja, é em Jesus. Faltou no testemunho daquele cidadão que eu falei lá aquela hora dizer: eu sou salvo, eu vou para o céu, porque eu merecia a morte e a condenação eterna no inferno. E Deus, com seu grande amor, enviou Jesus para morrer em meu lugar. E eu me arrependi dos meus pecados e pela fé creio em Jesus para a salvação. Ponto. Acabou o testemunho. Acabou o testemunho. Eu estava morto e Cristo me ressuscitou. Acabou o testemunho. Pela fé em Jesus. Em Jesus. Olha, eu dou graças a Deus por essa igreja, por esses irmãos, mas se a igreja acabar, eu não quero viver sem Jesus. A igreja que eu digo aqui, ó, estrutura. Olha, meus irmãos, a igreja perseguida, nós pregamos aqui, 1 Pedro, os irmãos, por causa da perseguição do imperador de Roma, tiveram que largar tudo, muitos largaram suas famílias, não podiam mais se reunir, cada um foi cuidar da sua vida e continuou firmes na fé em Jesus. Continuaram firmes na fé em Jesus. Então, meus irmãos, Deus vai permitir quem Ele quiser para governar esse país. Ele pode acabar com tudo, menos a minha fé em Jesus. Se você acha que você precisa de alguns requisitos aí para a salvação, dependendo da perseguição, você vai ficar sem, e aí? Meus irmãos, isso sim lhe é acreditado como justiça diante de Deus. Agora, será que isso é só para Abraão, a sua descendência, quem foi circuncidado? Versículo 23 em diante diz: as palavras lhe foi creditado, as palavras lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós que estamos na igreja, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. São João, São Paulo, São Pedro, Santa Maria, tem tanto, né, que a gente até se perde. Foram pessoas preciosíssimas na obra de Deus. Mas o que lhe pode ser creditado como justiça? Só Jesus.
Graças a Deus pela vida deles. Mas é só Jesus. Só Ele é mediador, só Ele é intercessor, só Ele é advogado. Você pode conhecer todas as leis e ser um exímio cumpridor de leis. Quando você chegar no dia do juízo, sabe o que você vai precisar? De um advogado, e o advogado é Jesus. É Jesus. Vai estar lá o juiz, que é Deus. Vai estar lá o promotor, me desculpe os promotores, mas parece que o promotor no dia do juízo vai ser o diabo. A Bíblia chama ele de acusador. E parece, meus irmãos, que as testemunhas são os nossos irmãos em Cristo. E aí é que eu fico com medo. Aí é que eu preciso mais de Jesus ainda. Meu advogado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. Para quê? Para que todo o que crê em Jesus não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna no céu com Ele. Amém? Glória a Deus. Nós também, meus irmãos, para nós também que cremos em Jesus. Aí, você é uma pessoa que teme a Deus? Isso também não é acreditado como justiça. Você sabia que uma pessoa temente a Deus pode estar perdida e necessita da salvação? Eu ando por aí, todo mundo que eu pergunto, você acredita em Deus? Acredito. Teme Deus? Temo. Aí eu queria abrir, e eu já estou terminando, Atos 16, 11 ao 15. O Ju vai colocar ali, se você quiser acompanhar na mesma tradução bíblica ali. Olha só. Paulo estava numa viagem missionária, ele saiu de Troade, uma cidade, e ele dizendo, nós navegamos diretamente para, aliás, Lucas está dizendo, né? Navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. As mulheres ali, elas iam lavar roupa no rio. E aí os discípulos foram, o Paulo e os seus amigos foram para lá orar, Lucas e o pessoal da viagem missionária. Chegaram lá, encontraram umas mulheres lavando roupa, começou a conversar com elas. Uma das mulheres que ouviam a mensagem do Evangelho era temente a Deus. Olha aí, gente. Era uma mulher temente a Deus, o nome dela era Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Um parêntese aqui, Lídia não era boba, né? Ela sabia que as mulheres se reuniam lá no rio para vender, para lavar as roupas. Opa, essa roupa sua furada aí, ó, eu vendo linho fino aqui de púrpura, né? Hashtag fica a dica para os vendedores aí. Então, Lídia, ela era vendedora, uma mulher, diz alguns estudiosos, bem-sucedida, vendia roupas, tecidos, e ela estava lá no rio também. O Senhor abriu, ela que era temente a Deus, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O que está acontecendo aqui?
As mulheres estavam lá no rio, conversando. O apóstolo Paulo, juntamente com os outros missionários, encosta, começa a falar a mensagem do evangelho para elas. Traduzindo, falar de Jesus para elas. Falar para elas que a justificação ela era pela fé em Jesus. Mesmo elas sendo temente a Deus, sem Jesus elas estavam perdidas. Acontece que no caso de Lídia, ela não entendia essa mensagem do Evangelho, porque ela era temente a Deus. Ela falava assim, não, sou temente a Deus, Paulo. Tá tudo... Eu estou acrescentando, tá? Eu sou temente a Deus. Eu não preciso de uma nova religião, Paulo, que você está trazendo para mim, não. Eu já sou temente a Deus. E aí, então, os irmãos, os missionários oram. Sabe aquela oração que você faz? Fala assim, Senhor, essa pessoa é tão temente ao Senhor que ela corre o risco de morrer e ir para o inferno se ela não crer em Jesus para a salvação dela. Eu desconfio que foi essa oração que os missionários fizeram. Porque Deus abre o coração de Lídia e ela entende a mensagem do Evangelho. Ela entende que é só por Jesus, mesmo ela temente a Deus. Volta aí um versículo, Ju, por favor. Você tirou, Ju? Volta aí, por favor. Volta um versículo. É isso que acontece. Olha lá. O Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. Ela era temente a Deus, meus irmãos. E depois, o que acontece? Ela entende, ela, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, ela mesmo não se considerava uma crente no Senhor, mesmo temendo a Deus. Mas agora que ela ouviu a mensagem do Evangelho, ela diz, não, crente no Senhor é quem crê em Jesus Cristo para a salvação. E ela diz, se vocês me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Só tem. Meus irmãos, é muito interessante alguns estudos sobre a vida de Lídia. Porque Lídia, não sabemos se ela era casada, se ela era solteirona, não sabemos. O que a gente sabe? A gente sabe que ela aproveitou uma oportunidade para ir vender suas roupas lá para as mulheres na beira do rio. Paulo vai até lá para orar e aí ele aproveita a oportunidade para evangelizar aquelas mulheres. Lídia está lá, ouve o evangelho, a mensagem de Paulo. O problema de Lídia é que ela era temente a Deus e ela achava que estava tudo certo. Os missionários oram para Deus abrir o entendimento de Lídia. Lídia, então, entende a mensagem do Evangelho. A salvação é pura e simplesmente pela obra de Cristo na cruz. Ela entende, ela se batiza ali mesmo. E depois disso, ela vai para casa, ela fala de Deus para todo mundo na sua casa. E depois ela olha para os discípulos e fala assim, eu quero abençoar o reino de Deus, pelo menos dando uma hospedagem para vocês hoje. Tudo isso está nesse texto. Ela era temente a Deus e ao ouvir a mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo havia pregado, precisou de oração para que seu coração fosse aberto para atender a mensagem. Ela se torna uma crente no Senhor e depois de ouvir o Evangelho, crer em Jesus. E não simplesmente por temer a Deus. Você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Crê? Mas crê em que mais? No que mais? Em quem mais? Jesus não divide a sua glória. Ele é o único. O único.
crê em Jesus, mas está tentando fazer algumas coisinhas, com medo de não ser salvo. E tem crente que é assim. Eu creio em Jesus. Mas eu estou fazendo os meus... A gente gosta de dar um jeitinho, né? Então, ele crê, ele fala que crê em Jesus, mas ele fica lá, tentando fazer alguma coisinha. Vai que não dá certo esse negócio aí. Então, vou deixar tudo certo do outro lado aqui. O plano B. Tem muito crente com plano B para a salvação. Meus irmãos, só a fé em Jesus pode ser acreditado para a sua justificação, nada mais. O servo fiel a Deus é um servo dedicado à obra do Senhor e às boas obras. O verdadeiro cristão tem prazer em boas obras, tem prazer em trabalhar para o Senhor, mas não para qualquer coisa que não seja gratidão a Deus pela salvação. Para a salvação é necessária justificação, e justificação é pura e simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, eu vou só ler alguns textos aqui, depois eu termino com esses textos. Ju, você vai trabalhar agora, hein? Romanos 4, 25. Está vendo, Luiz? Não é só você, não. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós não ficamos com aquele sentimento de culpa, não. Nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de... Esse é o 2, é só um só. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Eu falei sobre propiciação aqui a semana passada, quem estava aqui vai entender isso aí. Atos 13:39, Ju. Está acabando, só falta ver. Por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. 1 Coríntios 6:11. Acabando, falta só mais um. Esse mais um. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha a Trindade aí trabalhando. Gálatas 3:24. Acabou, só isso. 3:24. Assim, que bom que existe a lei. A lei foi simplesmente o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Amém? Deus, muito obrigado por sua palavra. Eu não sei, Senhor, quantos aqui já temem ao Senhor. Assim também como não sei quantos aqui já são justificados pela fé em Jesus Cristo, pela sua graça. Portanto, Pai, eu oro para que haja salvação em todo o tempo, seja aqui presencial, mas seja em casa quando em algum momento essa mensagem fizer sentido. Quando a mensagem do Evangelho fizer sentido. Quando a pessoa entender que a igreja é legal, é importante, é lá que nós colocamos os nossos dons em ação, é lá que nós temos pessoas para caminhar do nosso lado, mas não é a igreja. Não é. Não é por nenhuma pessoa, por mais legal e abençoada e milagrosa que ela tenha sido ao longo da história. É pura e simplesmente por Jesus Cristo. Só a fé em Jesus.
Senhor, abençoa-nos aqui. Ajuda-nos a viver de forma vitoriosa por meio de Cristo que nos dá a vitória. Deus, eu conheço muitos irmãos que sofrem. Cuida, Senhor, abençoa. São pessoas justificadas pelo seu sangue, mas cumprem uma missão de testemunhar diante do sofrimento. Abençoa-as em nome de Jesus. Assim também como conheço pessoas, Senhor, que não sofrem, mas não creem em Jesus. Tem misericórdia, Senhor, e salva essas pessoas para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, para que a gente não fique baseando nossa salvação naquilo que nós podemos fazer, ou por algum objeto, por algum Deus, por alguma deusa, por alguma pessoa importante, mas que nós possamos crer apenas em Jesus para a salvação. Que haja salvação nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.